Bom dia, Bom dia, Ana. Tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Bom dia. Bom dia, Stephanie. Olha, se não é as duas dançarinas que eu mais admiro. Obrigada. Ai, obrigada. Viagem no vídeo de vocês. Acho muito bonito. Muito mesmo. Oi, bom dia, professora. Bom dia, Victor. Como você Como é que você está? tá? Ah, eu tô bem. E tu? Bem também. Que bom. Tirando uns sono muito forte causados pela gravidez, tá tudo bem. É Ó, gente, complicado. tô dormindo demais, vocês não fazem ideia do sono que me bate. Não faz ideia. Ontem eu dormi bastante, fui dormir 8 horas. Raro Nossa isso. Deus, dormiu É, muito mesmo. tava cansado. Nossa, 8 horas da Aprendi, noite é recorde. aprendi a andar de bicicleta, né? Olha, Não sabia. gente, parabéns. Oh, valeu. Sempre uma conquista. Andar de bicicleta é muito bom. Minha mãe que não sabe andar até hoje também. Ah, eu não sabia também. Ah, eu não tenho andar de bicicleta também, não. Gente, não acredito que vocês não sabem andar de bicicleta. Não sei. Tem que aprender, gente. Andar de bicicleta é muito bom. Nossa, descer uns morrinhos com uns ventinhos na cara é muito gostoso. Eu também não sei não. A vez que eu fui aprender, aprendi nas Andradas, andei uma vez, nunca mais também. Nossa, um desastre. Então, se você já conseguiu andar uma vez, a segunda você vai conseguir, eu te garanto. Porque andar de bicicleta ninguém esquece. Depois que você aprendeu, você não esquece. Eu não consigo ficar Mas naquele faz uns anos. terrível. Mesmo fazendo anos. Mas, Stephanie, o equilíbrio ele vem a partir do momento que você começa a movimentar, entendeu? Se não tiver movimento, você vai cair mesmo. Pois é, mas eu não consigo ir pra frente, não vai. É terrível. Esforça, esforça que você consegue. Gente, fazer o que vocês duas fazem dançando e não conseguir equilibrar na bicicleta, meu Deus do céu, consegue sim. Tipo assim, eu já tive um patins, assim, aí eu consegui andar melhorzinho, mas bicicleta não. Eu tenho um patins também, mas o patins eu não me adaptei, não. Me adaptei melhor na bicicleta. Aí, assim, eu também fiquei muitos anos sem andar, viu, Ana? Muitos anos. Não, eu aprendi a andar quando eu era criança. Aí eu lembro que meu pai me deu uma bicicleta quando eu já tinha, tipo, uns 12, 13 anos de idade. Mas a bicicleta ficou estragada e aí eu não conseguia andar. E aí parei, nunca mais eu andei. Aí quando eu mudei aqui para Belo Horizonte, tava naquela febre das bicicletas alugadas, aquelas amarelinhas, que eu esqueci o nome dela, que tinha até o patinete também. E aí na Lagoa tinha vários pontos de aluguel dela. E da bicicleta do Itaú também. Aí a gente começou a pegar elas para poder dar a volta na lagoa. Aí eu voltei normal, como se eu tivesse andado a vida inteira. Aí só depois disso é que a gente comprou a nossa, pra gente poder começar a ir mais longe, né? Mas eu lembro também que o dia que eu saí de casa com a minha bicicleta pra poder começar a pedalar na rua, saindo aqui de casa, nossa, gente, eu era terrível. Eu não tinha, tipo assim, equilíbrio a gente tem, mas eu não tinha muita coordenação motora, sabe? Aí eu descia, pra poder descer meio fio, eu tinha que descer da bicicleta, pegar a bicicleta, descer ela do meio fio, pra depois eu subir nela de novo, de tanto medo que eu tinha. Aí com o tempo vocês vão perdendo medo, vocês podem ficar tranquilo que perde o medo com força. Hoje eu não tenho medo nenhum mais de andar no meio dos carros, nem nada.
Mas persista. Não desiste não, porque andar de bicicleta é muito bom, tá? Ô, gente, na aula da semana passada, a gente terminou de ver a parte das interações intermoleculares e eu tinha deixado aí como exercício para casa para vocês os exercícios de aprendizagem da página 25. Como que foi? Me digam, vocês conseguiram fazer, tentaram fazer ou nem tentou? Quer um tempo para a gente poder fazer junto agora? Como que ficou aí a história? Eu queria que corrigisse a 10 e a 12. 10 e 12. A minha eu fiquei com mais dúvida na 12, até que as outras eu fiquei até desacreditada que consegui fazer. Mas Vou falar a resposta aqui e aí a gente corrige o que tiver que corrigir. E o restante do pessoal que tá caladinho aí, gente? Eu também quero que corrija essas. 10 e 12? É. Então tá. Queria falar com vocês o seguinte, que infelizmente eu não consigo ler a expressão facial de vocês para saber o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, né? Então, a falta da câmera aberta é um problema em relação a isso, porque a gente não consegue identificar o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão entendendo. A câmera aberta dá uma falsa sensação de que a gente está conseguindo observar vocês da forma como a gente observa em sala de aula presencial. E como vocês não usam câmera, não abrem a câmera, é mais complicado para a gente poder visualizar essa expressão facial de vocês. E aí, juntando com isso, as pessoas que não participam, que não falam absolutamente nada na aula, é impossível eu saber qual que é a dúvida de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Então, gente, eu sempre me baseio naquelas pessoas que estão me perguntando e naquelas pessoas que estão mostrando qual que é a dúvida e participando da aula. Que, na verdade, 3 ou 4, no máximo 5 pessoas é que fazem isso com mais frequência. Então, as outras pessoas, se estiver sentindo que não tá bem, que precisa de uma explicação melhor, precisa falar, porque eu não tenho bola de cristal para poder adivinhar o que vocês estão precisando de mim. Então, se vocês não falarem, é impossível saber. Então, eu vou baseando a minha aula na fala de quem está participando. Não adianta eu esperar, eu tentar basear em quem não está participando, que não tem jeito. Então, para essas pessoas que não estão falando, gente, é importante que vocês participem, tá? Isso aí não é só o problema de a professora tá querendo conversar com a gente, tá querendo que a gente participa mais, abre câmera. Não quiser abrir câmera, não tem problema, desde que vocês participem. Eu preciso de saber como que vai o estudo de vocês. Então, eu me baseio sempre em quem está participando. Se quem não está participando não está no mesmo ritmo, precisa de avisar, porque não tem como, tá? Sobre o assunto de ontem, que vocês me perguntaram da volta às aulas em outubro, eu dei uma conversada com a galera mais próxima minha. Não tem nada ainda falando, pelo que me falaram aqui, ainda não tem nenhuma orientação para essa volta no dia 4 de outubro. O que saiu essa semana foi uma orientação do governo do estado de Minas para volta dos funcionários públicos, os funcionários do governo, né, do setor administrativo, que estão trabalhando à distância ainda, e parece que agora tem um protocolo para seguir para eles voltarem a trabalhar presencial. Nessa orientação, não tem quase nada citando a educação. Então, para o governo do estado, né, nessa orientação não tem muita coisa falando para a educação, sobre a volta das aulas, a volta dos servidores de educação. É mais os servidores administrativos mesmo. Então, assim,
ao meu ver, não tem nada ainda sobre volta às aulas em outubro, tá? Então fiquem calmos e, pelo que eu percebi, não tem nada falando sobre isso, tá? Agora, talvez quem falou com vocês teve acesso a alguma outra informação que eu não consegui encontrar. Então, também não posso afirmar para vocês que a informação que a pessoa passou para vocês está errada, tá? Vou compartilhar a tela do livro. Oi, o que você perguntou? Não, vou compartilhar a tela do livro. Tá. Da questão 10, né? Então, nós temos aqui, ó, algumas moléculas, CO2, que é essa primeira, H2O, NH3, CH4, H2S e pH3. E pergunta quanto à polaridade das moléculas, quais são as moléculas que são apolares, ou seja, quais aquelas que não possuem polos, né? E aí, o que nós vamos fazer, né? A gente vai analisar cada uma dessas moléculas e vamos colocar nelas aqui o dipolo de cada um. Então, olhando para o CO2, todas as moléculas já estão na geometria adequada, né? Então, olhando para o CO2, eu tenho oxigênio numa ponta, oxigênio na outra e carbono no centro. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, quer dizer que essa ligação entre carbono e oxigênio, ela é polar, apontada para o oxigênio. A outra ligação é da mesma natureza, então vai ser a mesma coisa. Entre carbono e o oxigênio é mais eletronegativo, então essa ligação vai ser polar, apontada para o oxigênio. A soma desses dois vetores que a gente está vendo aqui vai dar nulo, porque eles são vetores da mesma direção e sentidos opostos, mesmo tamanho, mesma direção, mas sentidos opostos. Quando eles estão em sentidos opostos, a soma vai dar zero. Então, o CO2 é uma molécula apolar. Tudo bem aí? Por enquanto tá. Chegamos na água. Para analisar a água, também vou analisar uma ligação de cada vez. Entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, essa ligação química aqui é uma ligação do tipo polar, apontada para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio, certo? A ligação do outro lado é da mesma natureza. Então, quer dizer que entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, o meu dipolo aqui vai estar apontado novamente para o oxigênio. Nesse caso aqui, ó, a soma desses dois vetores, né, que são gerados a partir do estudo da polaridade de cada uma das ligações da molécula, essa soma aqui ela vai dar diferente de zero. Lembra que só vai dar igual a zero se esses dois vetores estiverem na mesma direção e em sentidos opostos e com o mesmo tamanho, né? Então, seria a mesma força de ligação. Nesse caso aqui, eles não estão em sentidos opostos. A soma desses dois vetores vai gerar um vetor resultante diferente de zero. Então, toda vez que o vetor é resultante diferente de zero, que não é o caso quando eu tenho esse tipo de vetor aqui, então o que eu costumo falar toda vez que eu estou dando essa aula, que eu estou ensinando a analisar a polaridade da molécula, é que a gente precisa de conhecer somente os casos em que a soma dos vetores vai dar zero. Se eu conhecer os casos em que a soma de vetores vai dar zero, tudo que for diferente desses casos vai dar diferente de zero. E aí a molécula vai ser polar. Então eu não preciso usar soma de vetores para poder saber o vetor resultante aqui. Eu só preciso de saber que vai dar diferente de zero, certo? E toda vez que esse vetor não tiver nesse sentido aqui, ó, né? Mesma direção, sentidos opostos. Claro que meu desenho tá uma maravilha, né? Então,
Espero que esteja dando aqui para vocês entenderem. Mesma direção, sentidos opostos, pode ser assim. Mesma direção, sentidos opostos, pode ser assim. Pode ser na vertical, tá? Então, toda vez que acontecer nesse estilo aqui, ó, vai dar igual a zero. Se não for igual a isso aqui, vai dar diferente de zero, que é o caso da água. Então, essa molécula aqui, ela é polar. NH3. Vou analisar também, mais uma vez, ligação por ligação. Entre hidrogênio e nitrogênio, o nitrogênio é mais eletronegativo. Então, essa ligação é polar e o vetor aponta para o nitrogênio. Aqui a ligação é igual, então também vai apontar para o nitrogênio. Aqui também é igual e também vai apontar para o nitrogênio. A soma desses três vetores aqui vai dar diferente de zero. Então, essa substância é polar. Tá? Vou deixar só o P aqui. Quando eu pego o CH4, entre carbono e hidrogênio, tem uma diferença pequena de eletronegatividade, mas existe. E o carbono, ele é mais eletronegativo. Então, essa ligação aqui é polar apontada para o carbono. A ligação de cima também é polar apontada para o carbono. Essa também é. E essa também é. No caso das moléculas que são tetraédricas, que é o caso do metano aqui, ó, a soma delas aqui vai dar zero também. Só que a gente tem que entender como que acontece essa soma, né? É o único caso em que a gente precisa de saber qual que é a resultante da soma de vetores. A resultante desses dois vetores aqui, ó, vai dar para cá, e a resultante desses dois vetores vai dar para cá no mesmo tamanho. E aí, por esse motivo, a soma dos dois vai dar zero. Ou vocês podem entender também, porque muitas vezes essa molécula ela é representada dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer um desenho mais ou menos aqui para vocês. CH4 ele também pode ser representado dessa forma aqui, ó. Apesar de não ser a geometria original, a geometria adequada, porque aqui é como se ele estivesse no plano, tá? Ele também é representado dessa forma. E aí, quando ele é representado dessa forma, fica ainda mais fácil da gente entender o porquê que ele é apolar. Então, eu tenho aqui, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, eu tenho apontado para ele. Entre esses dois aqui também. Então, a soma desses dois já deu zero. Apesar de eu ter feito o desenho errado aqui, tá, gente? Quando eu pego o de cima, ele tá apontando aqui para baixo. Quando eu pego o de baixo, ele tá apontando para cima. E aí, a soma também vai dar zero. Então, por isso, o metano, ele é apolar. O H2S é muito parecido com o H2O. Entre enxofre e hidrogênio, enxofre é mais eletronegativo. E aí, eu vou ter aqui dois vetores apontando para o enxofre. A soma desses dois não vai dar zero, vai dar diferente de zero. Então, essa substância é polar. E o pH3, bem parecido com NH3. Entre hidrogênio e fósforo, nós temos o fósforo sendo mais eletronegativo. Então, ligação química polar com a polaridade negativa apontada para o fósforo. A soma dos três vetores vai dar diferente de zero. Então, essa substância também é polar. As únicas duas que são apolares é CO2 e CH4. Então, por isso, a resposta aqui, letra B. Ô, professor, como é que eu vou saber qual elemento que é mais eletronegativo? Eu tenho que meio que decorar tudo? Bom, primeira coisa de todas, a gente pode olhar na tabela periódica, certo? Tabela periódica,
os elementos mais a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Então a região ali dos ametais é a região mais eletronegativa da tabela. Os elementos mais eletronegativos são na ordem: flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses são os elementos mais eletronegativos. Mas existe uma frasezinha que normalmente, né, é mais fácil da gente decorar, certo? Deixa eu abrir um Word aqui para escrever a frase para vocês. E aí vocês anotem aí, porque dá uma ajuda na hora se vocês não tiverem tabela periódica para poder consultar. E é fácil a gente decorar essa frasezinha, né? Macetezinhos da vida aí que ajuda a gente a decorar determinadas coisas. Não sei nem se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre essa frase. Talvez já. A frase é a seguinte. Deixa eu aumentar a letra aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Espera aí que eu vou ensinar vocês a identificar a ordem, tá? Deixa eu aumentar a coisa aqui, peraí. Cabe tudo. Então, F de flúor. Então, fui de flúor. Ontem, de oxigênio. No, de nitrogênio. Clube, cloro. Briguei, de bromo. Saí, de enxofre. Com S aqui, né? Carregado, de carbono. Para, de fósforo. Hospital, de hidrogênio. Ajuda. Isso é a ordem dos mais eletronegativos, né? Isso. Mas mesmo o hidrogênio estando no outro lado da tabela, ele é um dos mais eletronegativos? Então, o hidrogênio, ele é um carinha que ele é meio isolado na tabela, né? Ele é colocado lá na primeira coluna porque ele tem um elétron só e uma camada só de energia, né? Então, por isso que ele é colocado lá na primeira coluna da tabela, lá no outro canto. Mas o hidrogênio, ele tem propriedades mais parecidas com os ametais do que com os metais. Então, ele fica pulando de lugar em lugar. A gente não tem como caracterizar ele como nem como metal, nem como ametal. O motivo dele estar lá é porque ele tem um elétron só na camada dele e ele só tem uma camada. Então, por isso que ele está ali na primeira coluna da tabela periódica. Mas, sim, ele é mais eletronegativo do que qualquer outro metal. Então, ele é colocado como um dos mais eletronegativos da tabela, tá? Ele é mais eletronegativo do que outro metal? Do que os metais. Entendi. Tá? Então, para vocês decorarem aí, ó,
Essa frase aqui dá muito certo, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. E aí, flúor mais eletronegativo de todos, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. É ordem decrescente, né? Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, tá? Anotado? Anotado. Sim. Vontade de espirrar? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui pro livro. Questão 11. Foi tudo tranquilo aí? Resposta da 11 é a letra D. Por que não poderia ser AC? De polo de polo? Porque eu lembrei daquele trem que você tinha falado lá que une aí é mais difícil de soltar, que a induzida solta mais fácil. Aí eu marquei ela. Na verdade, a água, ela não vai... Ela pode acontecer de polo entre água e outra substância que não tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. No caso das moléculas só de água, porque aqui pergunta, né? Nessa estrutura, as moléculas de água são mantidas unidas por. Então, estou analisando apenas a molécula de água, apenas H2O. Qual que é a força que mantém as moléculas de água unidas, né? E aí a gente vê que a água, ela é capaz de fazer a ligação de hidrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio, ela não é uma ligação química. Ela é uma interação entre a molécula de oxigênio, a molécula de água do lado de outra molécula de água. Então, imagina que eu tenho duas moléculazinhas de água aqui, uma próxima da outra, e aí eu tenho uma interação acontecendo entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra. Então, esse tracejado vermelho aqui é o que eu chamo de ligação de hidrogênio. E só vai acontecer quando eu tiver uma substância que tenha oxigênio ligado quimicamente por ligação covalente a um hidrogênio. Se isso não acontecer, não tem como a gente ter ligação de hidrogênio. Então, entre as moléculas de água, nós temos a ligação de hidrogênio acontecendo, ou ponte de hidrogênio, se vocês não quiserem confundir com essa ligação química aqui, porque são duas coisas diferentes, tá? A ligação de hidrogênio, ela não tem compartilhamento de elétrons, é apenas a atração de um átomo que é muito eletronegativo por outro que é bem menos eletronegativo do que ele. Então, apesar do hidrogênio estar aí na escala aí, né, como um dos mais eletronegativos da tabela periódica, a eletronegatividade dele é muito mais baixa do que a do oxigênio. Isso faz com que essa ligação química que a gente vê aqui entre oxigênio e hidrogênio, o par de elétrons que a gente tem nessa ligação aqui, ele esteja tão próximo, tão atraído pelo oxigênio, que o hidrogênio ele fica parcialmente positivo, e porque o elétron está muito longe dele. Então, como ele fica parcialmente positivo, e aí eu tenho um oxigênio que é parcialmente negativo e muito forte, o negativo do oxigênio atrai com muita força o positivo do hidrogênio. E aí a gente tem a formação da ligação de hidrogênio, que é uma das interações mais fortes que a gente tem. Certo? Deu para entender? Uhum. Então, beleza. Questão 12. Resposta da 12 é a letra A. Forças de London. Vamos entender o porquê. Dióxido de carbono sólido, conhecido como gelo seco, sabe aquela fumacinha lá que a gente vê nas festas? Via, né? Porque não pode sair mais na festa, né? Mas aquela fumaça que é liberada na festa é gelo seco. E esse gelo seco não é água, é CO2, tá? É largamente utilizado em casas de shows e no cinema para efeitos especiais. Em baixas temperaturas, menos 178 graus é sólido, e quando em temperatura ambiente, sublima-se. Sublimar, estão lembrando aí que é a passagem do sólido direto para o gasoso, certo?
Essa transição dos estados físicos se deve a interações frágeis das moléculas de dióxido de carbono. Que ligações são essas, né? Então, se a gente olhar aqui em cima, no estudo que a gente já fez aqui, ó, do CO2, nós definimos que o CO2 é uma molécula apolar. As moléculas, quando são apolares, elas interagem por dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Desculpa. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Achei que ia ficar maior, tá? Foi mal. Dipolo instantâneo induzido é a interação mais fraca que a gente tem entre as moléculas. E aí, por esse motivo, ela também é chamada de forças de London, porque quem descobriu essas forças foi um cientista que tinha um sobrenome London. E aí, por esse motivo, ela ficou conhecida como forças de London, tá? E aí, então, a resposta da 12 seria a letra A mesmo. Tudo bem? Tudo. Questão 13, a resposta dela é a letra C. Ok? Ok. Beleza. Ficou faltando eu falar para vocês de uma interação, tá? Que é a interação íon-dipolo. Então, nós falamos de todas as interações nas últimas aulas. E a única que ficou faltando foi a íon-dipolo, porque a íon-dipolo, na verdade, ela é uma junção entre uma substância que é covalente, que é molecular, e uma substância iônica, né? Que é o caso, por exemplo, de quando a gente dissolve sal de cozinha na água. A água é uma substância molecular e o sal de cozinha, que é o NaCl, é uma substância iônica. Então, o que acontece para fazer com que o sal consiga dissolver na água, né? Acontece uma interação chamada de íon-dipolo. Na hora que o sal ele mergulha na água, ele quebra a sua estrutura, né? E libera os íons Na+ e Cl-. E aí na água a gente viu que ela é polar. O negócio que parou de funcionar, não quer escrever direito. Que bosta. Deixa eu ver se tem uma água aqui em cima. A molécula de água ela é polar, né? E aí ela possuindo os polos positivos. Nossa, gente. Me avacalhou o negócio aqui. Vou ter que abrir um punch aqui pra vocês. Pra eu poder desenhar. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui. Peraí. Peraí, que nós vamos melhorar. Pronto. Então,
desenhozinho aqui, ó, para mostrar para vocês a moléculazinha de água, né? Tá aqui. Ela é polar, então ela tem aqui, ó, o polo negativo dela em cima do oxigênio, os polos positivos sendo o hidrogênio, os dois hidrogênios que estão aqui, certo? Então, isso aqui é uma molécula polar. Isso quer dizer que se eu chegar próximo a ela com uma outra molécula, a parte negativa atrai a positiva e a parte positiva atrai a negativa. Então, o que vai acontecer quando a gente coloca o sal de cozinha na água? Acontece um fenômeno que nós chamamos de solvatação, que nada mais é do que a interação íon-dipolo, que é essa aqui, ó. Então, olha só. O NaCl, quando ele chega na água, ele se divide no cátion Na+, e no ânion Cl-. A parte positiva da água, que são os hidrogênios, ela é atraída pelo íon negativo. E aí, o íon negativo fica rodeado de moléculas de água dessa forma aqui, com os hidrogênios encostando aqui no cloro, no Cl-. Já para o Na+, como é um cátion e é um íon positivo, nós temos aqui a parte negativa da água, que seria aí o oxigênio, sendo atraído pelo Na+. E aí eu tenho a interação que nós chamamos de íon-dipolo. É o íon Cl- interagindo com o dipolo da água, porque a água não é iônica. Então, não tem como a água formar um íon. Então, eu tenho a interação entre um íon e o dipolo da água. Então, por isso, íon-dipolo. Deu para entender? Deu. Por mim, deu. Beleza. O que isso leva a gente a entender, né? A gente sabe que o sal de cozinha dissolve muito bem na água. Então, por que ele dissolve na água? Porque ele é capaz de fazer esse tipo de interação que é a íon-dipolo, certo? Então, todas as interações... Todas as substâncias que conseguem fazer algum tipo de interação com a água, eu vou conseguir dissolver em água. Então, o sal de cozinha eu dissolvo em água. Álcool eu vou conseguir dissolver na água, porque o álcool é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Acetona eu consigo dissolver na água. Açúcar eu consigo dissolver na água. Mas óleo eu não consigo dissolver na água. Não adianta tentar, óleo não dissolve. Alguém tem alguma ideia do porquê? A densidade, ou as moléculas são muito juntas, não sei. Simplesmente porque não acontece interação. As interações, para elas acontecerem da forma como a gente está vendo aqui, ó, da íon-dipolo, para a interação acontecer, no caso das moléculas que são polares, então, imagina aí o ímã. Quando eu pego dois ímãs, eles se unem, o polo positivo atraindo o negativo do ímã e eles ficam unidos. Aí o positivo atrai negativo, o positivo atrai negativo e assim vai, e aí eu consigo unir todas essas partes. É o que acontece quando a gente vê nas moléculas de água dissolvendo essas substâncias. Eu consigo dissolver porque a água tem parte positiva e tem parte negativa, o íon tem parte positiva e tem parte negativa, eu consigo fazer com que uma parte atraia a outra e a gente consiga ter a gente consiga dissolver essa substância. Agora, no caso do óleo, o óleo é uma substância apolar. Qual que é a implicância disso, né? Como o óleo é uma substância apolar, ele não tem polos. Então, ele não tem a parte positiva e não tem a parte negativa. Então, a água não consegue atrair para próximo de si essas moléculas, porque essas moléculas não têm polos. É impossível eu conseguir formar esse polo para que a água atraia e faça esse tipo de interação. Então, nós costumamos dizer
numa regra aí antiga que o pessoal falava, que semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer que substâncias polares, elas vão se dissolver em outras substâncias que também são polares. Substâncias apolares vão se dissolver em substâncias que são apolares. Porém, tem um limite aí. Então, o mais fácil da gente falar é que a tendência é que substâncias polares dissolvam substâncias polares e que as apolares dissolvam substâncias apolares, tá? Pensa um pouquinho nisso aí, vou dar os 10 minutos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí eu volto explicando direitinho isso aí pra vocês. Bom? 10 minutinhos de pausa aí, então. Voltando aqui, pessoal. Todo mundo aí já? Eu já tô aqui. Sim. A Luísa mandou no chat que sim. Vi aqui. Obrigada. Então, né? Como que acontece, então, o que nós chamamos de, na verdade, solubilidade. Voltando ao livro aqui, tá? Quando o livro resolveu aparecer. Olha que maravilha. Então, esse processo da gente conseguir dissolver ou não uma substância na outra, nós chamamos de solubilidade. Então, existem substâncias que são solúveis em outras e outras que são insolúveis, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um Nescau ou Toddy e dissolve no leite, isso quer dizer que são duas substâncias que são solúveis. Apesar de que, eu acho que vocês vão concordar comigo, de que o Nescau, ele tem uma solubilidade melhor no leite do que o Toddy. Vocês já conseguiram identificar isso? Sim. Eu, particularmente, gosto mais de Toddy, porque eu, particularmente, gosto mais de que ele não dissolva e fica com aquelas bolinhas de Toddy assim por cima. Eu gosto. Mas a solubilidade deles é diferente. Isso quer dizer que eu consigo dissolver melhor o Nescau no Toddy, o Nescau no leite, do que o Toddy no leite. Então, eles têm solubilidades diferentes. Isso quer dizer que eles interagem com o leite de forma diferente. Um interage mais forte do que o outro. E aí eu tenho a diferença da solubilidade, tá? Isso a gente vê, assim, em vários pontos da nossa vida, né? Um exemplo claro disso também, que eu vou dar para vocês agora, lembra ano passado, quando a gente teve aquele vazamento de petróleo no mar lá no Nordeste e acabou afetando várias praias com a mancha de óleo? Então, o que aquilo acontece, né? O óleo, ele é uma substância insolúvel na água, porque a polaridade dele é diferente da polaridade da água. A água é uma substância que é polar e o petróleo é uma substância que é apolar. E aí, eles não interagem bem entre si. Então, toda vez que tem um derramamento de petróleo, toda vez que a gente tenta misturar óleo na água, isso não acontece, não solubiliza. Por que não solubiliza? Porque eles não têm polaridade igual. E ao não ter essa polaridade igual, não há solubilidade. Então, se um é insolúvel no outro, isso quer dizer que as polaridades são diferentes. Um caso muito interessante é do açúcar e da água. Açúcar é uma substância apolar, totalmente apolar. Só que a gente sabe que o açúcar dissolve na água. Então, apesar do açúcar ser uma substância apolar e, vias de regra, ele não deveria dissolver em água, ele tem
vários grupos OHs, né, oxigênio ligado a hidrogênio, que tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, veja bem, das 4 interações que a gente viu, então nós vimos dipolo instantâneo e dipolo induzido, que acontece entre substâncias que são apolares, dipolo permanente, que acontece entre substâncias que são polares, íon dipolo, que vai acontecer entre o dipolo de uma substância polar com o íon de uma substância iônica. E a última, né? Essas 3 aqui, elas partem do princípio de ter uma substância polar e de ter uma substância apolar. Então, a dipolo instantâneo induzido, ela precisa de que as substâncias sejam apolares para ela acontecer. E as outras 2 dependem dos polos, positivo e negativo, para poder acontecer. Então, o que acontece? Quando a gente chega na ligação de hidrogênio, ela não tem a dependência da substância ser polar ou apolar. A única coisa que precisa de existir entre as 2 substâncias que vão ser misturadas é que exista a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Então, ela independe se a substância é polar ou se a substância é apolar. Se ela é capaz de fazer ligação de hidrogênio, eu posso ter uma polar e uma apolar interagindo bem entre si por ligação de hidrogênio, mesmo não tendo polaridades iguais, certo? Então, por isso que não é muito bom a gente falar que semelhante dissolve semelhante, porque nesse caso da ligação de hidrogênio, independente da polaridade da substância, a gente consegue fazer uma interagir bem com a outra e consegue ter solubilidade. Então, por isso, só nesse tipo de interação, que é a ligação de hidrogênio, eu não preciso de ter as substâncias com as mesmas polaridades para que elas interajam bem entre si. O livro não está abrindo, gente. Olha que maravilha, me deixou na mão. Vou tentar mais uma vez. Mas aí, gente, isso a gente vê em determinados horários, né? Determinadas horas do nosso dia a dia, né? Que é o caso, por exemplo, de quando a gente toma banho. A gente não toma banho somente com água, porque a água não é capaz de retirar toda a sujeira que está no nosso corpo. Essa sujeira que está no nosso corpo, ela é do tipo apolar, porque o nosso corpo produz muita gordura, né? E aí, a água sozinha não é capaz, porque ela não interage bem com substâncias que são apolares. E aí, por esse motivo, a gente usa um sabonete. Esse sabonete, ele tem a função de fazer a ligação entre a substância apolar e a água. Então, na hora que ele faz essa ligação, a água consegue retirar a sujeira, tá? Então, sabonete, shampoo, detergente, lavar vasilha, né? O fato da gente ter que usar sempre um detergente, sempre um sabão para lavar vasilha, para tirar a gordura, sempre por esse motivo, porque a água não é capaz de fazer essa interação, porque a gordura é uma substância apolar e a água é uma substância polar, tá? Então, a solubilidade, ela parte desse princípio. Eu gostaria muito que vocês lessem 3 textos, não, são 2 textos que estão no livro e um vídeo que está no livro, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura, e aí eu vou dar alguns minutos, para que eu escolha algumas pessoas que vão explicar essa leitura para mim, tá? Eu não consegui abrir o livro aqui para poder mostrar a vocês, eu não sei porque não tá abrindo, então eu vou falar a página para vocês, vocês abram aí no livro, tá? Tudo bem aí? Professora, eu acho que eu não entendi direito. A gente vai ler e depois explicar? Isso. Então, vocês vão abrir o livro aí para mim, lá na página 26. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
E aí eu tenho aqui 11 alunos online. Eu quero 6 alunos para ler o derramamento de petróleo e o meio ambiente. No quadradinho azul dá o que pensar. E 5 para poder ler o quadradinho da página 27, que é os cremes hidratantes. O Está no Mundo. Vocês vão se habilitar ou eu divido vocês? Qualquer um dos dois pra Eu mim tá. posso ler, tanto faz. Não, eu quero assim, vocês vão ler aí, sem ler alto, não quero que leia alto. Vocês vão ler, vão entender o texto. E desses 5 que leram o mesmo texto, vocês vão juntar e vão explicar para os outros que não leram o texto. Certo? Então vamos fazer assim. Não pode. Stephanie. Oi? Oi? Ah, você vai escolher? É porque eu ia falar que o meu poderia ser o Dar o que Pensar do petróleo. Beleza, então vamos lá. A Ana Duarte, Stephanie, Vitor, Raquel e Henrique. No Dá o que Pensar, da página 26. Bernardo, Ana Larissa, Ana Luísa, Flávia, Maria Eduarda e Gabriel vão ler os cremes hidratantes da página 27. Eu tenho que Ok? ler e explicar pra eles? É isso? Você vai ler e aí depois da leitura o grupo, vamos dizer assim, né? Alguém começa e os outros vão encaixando para poder explicar para o outro grupo que não leu. Ok. Ok? Vou mandar aí o nome dos grupos no chat, tá? Na hora que for pra começar, você que vai falar? Já pode começar já. A ler, né? Na hora que for para poder discutir, eu chamo. Já terminei É, já. o Dá o que Pensar, ele tem continuação na página 27, tá? E os cremes hidratantes têm continuação na página 28.
Professor, eu posso falar? Só um minutinho. Você quer já falar do seu texto? Sim. Espera aí só um minutinho, tá? Professora, eu também sou do grupo do Henrique aqui, né, que é o primeiro texto. Então, caso precise, né, se quiser começar também, eu posso falar alguma coisa. Pode começar vocês dois, então. Eu também. Pode ir, então. Pode começar. O texto fala sobre o petróleo e a produção do petróleo e que ele consiste em uma mistura líquida, que ele é uma substância apolar, por isso que ele não se mistura com a água. Ele é uma substância muito complexa, com muitas substâncias, construída principalmente de carbono e... Só um segundo. Quem puder ajudar ele, gente, fica à vontade. Carbono e hidrogênio. E ele é muito utilizado para produzir combustíveis fósseis, como a gasolina, o etanol. O etanol não, que é a cana-de-açúcar, mas a gasolina é produzida pelo petróleo, o plástico também é produzido pelo petróleo, e ele é muito disputado por causa do seu alto valor comercial. Pelo fato do petróleo... Pode falar. Pode falar? Pode. Pelo fato do petróleo ele estar muito no nosso dia a dia, como o Henrique citou, que ele está na gasolina, no plástico, e atualmente a gente usa o plástico para quase tudo, ele é muito valorizado pelo dólar. E isso meio que essa valorização dele é que pode causar muitos problemas ambientais, como aconteceu aqui no Brasil, que eu descobri, que eu fiquei chocada, que até hoje eles não descobriram quem que derramou esse petróleo. Até hoje. Até hoje eles não descobriram. Por causa desse valor que ele tem, ele é muito exportado e importado. E nessas exportações pode ocorrer diversos derramamentos. Um dos maiores foi na Guerra do Golfo, de 1991, e teve um exemplo aqui do Brasil, que foi em 2019, ano passado, no caso. Quer falar, Stephanie? Eu posso falar. Não, é porque eu ia falar aqui agora, rapidinho. E aí, como a Clara tinha falado, né, que teve aqui no Brasil e no Golfo, e ela também está relacionada ao... Como é que fala? Deixa eu ver um negócio aqui. Desenvolvimento Sustentável, que é um proposto para a Agenda de 2030, e ele traz uma meta que está relacionada ao uso desse tipo de combustível, né, o combustível fóssil. E aí, ele, como ela falou, encoraja um consumo exagerado, que elimina as distorções de mercado, né, que vai aumentar também essa demanda. E, inclusive, por meio de reestruturação fiscal e eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam para refletir seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições do país em desenvolvimento. E aí, alguns impactos também seria no ambiente, que ele poderia causar os danos, né, os casos do vazamento, que poderia intoxicar alguns animais. Ele, como pelo fato dele ser menos denso que a água, ele fica por cima e acaba, né, tendo essa dificuldade para ter essa troca de gases entre a água, e alguns peixes acabam morrendo por falta de ar também, porque intoxicou.
E além disso, igual que tá falando tudo, aves, por exemplo, na hora que elas estão passando, às vezes pega nas penas delas, elas não conseguem voar, ou então elas não conseguem regular a temperatura. Por causa disso, a passagem de luz é muito pequena, então acaba que as plantas não conseguem fazer o processo de respiração delas, e isso aos poucos vai matando os animais. Se eles, por exemplo, consomem, eles podem morrer. Os peixes, se pega nas brânquias deles, eles não conseguem mais respirar. Então, isso causa muitos danos ao ecossistema marinho. Não, e também tem os problemas para nós mesmo, né? Por causa dessa poluição e tal, e fora as guerras para conquistar esse petróleo na Arábia. Que é extremamente violenta, né? É complicado. Bem complicado. Vou pegar uma fala da Raquel e aí eu vou jogar a pergunta para a turma toda. Ela falando sobre as aves, né? Que elas acabam ficando cheias de petróleo, as penas dela ficam recobertas de petróleo. Me explica uma coisa, diante do que a gente viu hoje. A gente viu que a água e o petróleo, eles não interagem bem. O que faz, então, com que o petróleo fique totalmente agarrado nas penas dessas aves? Eu acho que o Henrique citou no começo que o petróleo ele é meio viscoso. Então, eu acho que essa viscosidade dele gruda muito nas penas, por causa que as penas, tipo assim, você vê, a pena é um negócio muito fininho, muito frágil, talvez. Então, acho que talvez seja a viscosidade dele que faz elas grudarem no petróleo. Sob o ponto de vista de solubilidade, o que vocês acham? Vocês já tentaram molhar uma pena? Já, ela não molha. Ela não molha. Acho que é porque eles passam alguma coisa nas asas, os pássaros, né? Não sei exatamente o que. Os pássaros, eles têm a capacidade de produzir uma substância que recobre as penas para evitar molhar. Exatamente por isso, porque se molhar e ficar encharcado, eles não conseguem levantar voo de novo. Então, eles produzem uma substância e essa substância, ela não interage bem com a água. E aí eu falei para vocês que a água é uma substância polar. Se a água não consegue molhar a pena, o que a gente pode induzir dessa substância que os pássaros produzem para recobrir as penas? Que essa substância tem uma polaridade alta? Baixa. Baixa, isso. Baixa, certo? Como a água é polar e a substância que recobre as penas não interage bem com a água, então tem que ser de polaridade diferente. Então, os pássaros, eles produzem uma substância oleosa, que é uma substância apolar, que recobre todas as penas. Então, quando a gente tenta molhar, a pena não molha. E aí é por isso que eles conseguem entrar, né? Se vocês já devem ter visto vídeos daquelas aves aquáticas, né? Que elas entram de cabeça dentro da água, faz a pescaria delas ali e sobe de volta voando normalmente com as penas secas, certo? Por esse motivo, porque eles produzem uma substância que recobre, né, a pena deles, as penas, e essa substância não interage com a água. Se a água é polar e essa substância não interage bem com a água, quer dizer que essa substância ela é apolar, certo? Agora, quando a gente tem o derramamento de petróleo, a gente vê que a ave fica totalmente encharcada de petróleo. Por quê? Seria porque o petróleo também ele é apolar e ele acaba, né, se juntando com o óleo da pena do animal? Exatamente. Exatamente isso. E isso é um problema grave, seríssimo. Porque o petróleo ele vai grudar nas penas das aves. A ave vai ficar grudada dentro da água ali por causa do petróleo, né? Porque a gente já vai ter ali na superfície da água uma quantidade grande de petróleo, que é menos denso, então ele vai flutuar. Então, na hora que a ave desce, ela consegue descer normal, mas na hora que ela sobe, ela não consegue subir, porque todas as penas estão encharcadas de petróleo
e grudadas no petróleo que continua ali por cima da água. Então, isso é um problema grave e um problema muito sério. Aí, o que acontece? Quando a gente precisa, quando consegue se fazer um resgate dessas aves, para poder fazer a limpeza delas, o que vocês acham que é, como que vocês acham que é feita a limpeza dessas aves? O que é usado? Viram um tanto de pena dela? Mas aí eles vão despenar a coitada da ave. Ela não pode ficar sem pena. O que vocês acham? Usar algum solvente? Eu não diria solvente, mas eu diria detergente. Sabão. Eles vão dar um banho na ave. E nesse banho, eles vão conseguir tirar tanto o petróleo quanto o próprio óleo que a ave produz das penas. Então, na hora de limpar ela, de lavar ela ali, vai tirar tudo. E aí, essa ave ela não pode ser devolvida para o ambiente dessa forma. Ela tem que ficar em cativeiro por um tempo, até ela produzir novamente o óleo e recobrir todas as penas novamente, para poder voltar ao habitat natural delas. Eu lembro uma vez, quando eu estava dando essa aula para uma outra turma, e aí uma menina levantou a mão lá no fundo da sala e falou assim: professora, eu lembrei de um negócio aqui. Escuta a história, hein? Escuta. Professora, eu lembrei de um negócio aqui. Eu lembrei que uma vez eu fui para um sítio, e aí esse sítio tinha uns patinhos lá, mó bonitinho, professora. E aí, a gente quase matou um patinho. Eu falei, por quê? Ela, porque a gente pegou o patinho e aí a gente quis dar banho no patinho. Então a gente pegou, lavou ele com detergente, secou bonitinho e devolveu ele, colocou ele de volta no lago. Quando a gente fez isso, o patinho virou de cabeça para baixo e ficou com as patinhas para cima. E aí eu não entendi o porquê que isso aconteceu naquela época. A gente teve que correr para poder pegar o pato, porque ele ia morrer afogado. Um pato morrendo afogado. E aí agora eu tô conseguindo entender o porquê. Então, o que aconteceu nesse caso? O que vocês acham? Qual foi a explicação que ela me deu? O detergente, ele tirou a gordura que tinha, o óleo que tinha nas penas do pato. Aí a água começou a, passar pela pena e ele não conseguiu, meio que flutuar na água. Exatamente. Começou a molhar as penas, e aí o pato ficou mais denso, e aí ele acabou afundando. Então, né, para vocês verem como que as coisas acontecem ao nosso redor e a gente percebe só depois, né? Ainda sobre essa questão do petróleo, tem um filme que conta a história desse desastre da Transocean no Golfo do México em 2010. Então fica como dica, se vocês quiserem assistir. Chama Horizonte Profundo. E ele conta a história de como que aconteceu esse acidente. É muito interessante para a gente poder ver como que a situação, como que as pessoas sobrevivem sob uma pressão muito grande para poder conseguir furar poços de petróleo, né? Quem trabalha nas plataformas. E sobre como que acontece esse vazamento e como que ele pode ser tão trágico, tá? Meninos, muito obrigada. Próximo texto, cremes hidratantes. Professora, eu vou começar e depois as meninas vão dar prosseguimento, tá? Ok. Vamos lá. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. E ela é responsável tanto pela regulação da temperatura quanto para proteção. Ela é dividida em 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme, ela é mais, vamos falar assim, ela é superficial, ela está mais exposta ao ambiente, né? E ela também depende muito da onde está, a textura, a espessura, tudo depende muito da região do corpo. Por exemplo, as mãos. A pele é mais fina e tudo mais. E nos pés é mais, vamos falar grosso, assim? Vou falar assim.
A derme, ela é uma camada intermediária que ela fica entre a epiderme e a hipoderme, e ela ela é mais firme, isso devido ao colágeno. A hipoderme, ela é constituída por células adiposas, fibras, colágenos e vasos sanguíneos. Tá. A derme, ela armazena água, ela é responsável por isso. Já a hipoderme, ela tem um papel importante de ser meio que uma barreira para impedir que a perda de água por meio da evaporação. Agora as meninas vão dar continuidade. Tá, eu vou falar. Como, por exemplo, num dia que tá muito quente ou que tá muito frio. Aí a gente sente uma sensação de que a pele tá meio áspera, ou então ela tá meio que escamando. E isso significa que a pele tá seca. E o creme, ele age como uma barreira para que a água continue dentro da nossa pele. Como a Duda disse, que a pele, que é a camada superior da epiderme. E diminuindo a nossa transpiração. E para evitar que a água evapore, tem que ter uma substância no creme que não vai interagir com a água, criando uma barreira para a água não sair da nossa pele. E isso vai fazer com que diminua a nossa sensação da pele áspera ou que ela vai ficar escamando. Tem os umectantes e os emolientes, que eles servem para realmente evitar, né, o que as meninas já falaram. Por exemplo, a glicerina. Na maioria dos cosméticos... Ai, gente, falei tudo errado. Dos cosméticos, como creme, eu acho que perfume, não sei, provavelmente deve ter, para realmente evitar que a água saia e que a gente se mantenha hidratado, evitando essa espessura da pele como áspera. Também tem... Nossa, tem um monte. Gelatina e colágeno também são. E é basicamente isso que as meninas falaram. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a Ana Larissa ia falar. Ela mandou um texto no chat. Ana, você vai falar mais alguma coisa? Não, acho que já finalizou mesmo. O Bernardo não falou mais nada. O Bernardo saiu. Talvez ele tenha caído, não sei. Vou anotar aqui. É muito legal a gente ver isso também, porque a gente sente, principalmente no inverno, né? E que o tempo tá muito seco, nessa época em que o tempo tá muito seco, eu acho que a gente sente até muito mais nos lábios do que na própria pele. Então, quando a gente sente que o nosso lábio tá rachando, né? É porque ele tá com pouca água, né? E aí essa água, quando ela começa a evaporar pelo tempo seco, né? Eu não sei se vocês já viram algo relacionado à osmose lá na biologia, mas a osmose é passagem da água do meio que tem mais água para o meio que tem menos água. Então, se o tempo está muito seco, a tendência é que o nosso corpo perca água para o ambiente, na tentativa frustrada de acrescentar mais quantidade de água no ambiente. Então, quando o tempo está muito seco, a gente tem os problemas respiratórios, né, relacionados a isso, mas a nossa pele fica mais ressecada, os nossos lábios ficam mais ressecados, e isso acontece porque vai perdendo água. Então, o hidratante, a função dele mesmo é essa que as meninas falaram, é proteger a pele, então cria uma barreira ali em cima com uma substância apolar para fazer com que a água não consiga sair da nossa pele, então cria uma barreira para a água não sair. E, ao mesmo tempo, tem que ter algumas substâncias que são chamadas umectantes, né?
que eles vão fazer o processo contrário. Eles vão fazer com que a água fique ligada à nossa pele, à nossa derme, né? Para evitar com que a gente fique com a pele ressecada. E aí hidratando novamente, né? Então, toda vez que a gente fala hidratante, acho que a gente nem pensa no nome mesmo, né? Hidratante, hidratar, né? Quer dizer que eu estou adicionando água. Desidratar quer dizer que eu estou perdendo água. Então, são duas coisas, assim, muito interessantes da gente... É uma coisa muito interessante da gente ver, né? Que está relacionado também com o tipo de interação intermolecular. Então, se não for a interação intermolecular que acontece entre essas substâncias, a gente não tem hidratação, né? Então, gente, eu tinha para passar para vocês ainda o videozinho, mas eu vou deixar para passar na próxima aula, tá? Lembrando que a aula de quarta-feira que vem é a nossa prova, tá? Vai falar sobre os 3 tipos de ligação química: metálica, covalente e iônica. Então, estudem para isso. Se precisar, a gente faz uma revisão na terça-feira, tá? E aí eu vou deixar para vocês de ir para casa para o dia... Deixa eu ver aqui. Dia 23 é a prova, então pro dia 30, tá? Pro dia 29, perdão. No dia 29, nós vamos corrigir esses exercícios, que é o exercício de aprendizagem da página 29 e os exercícios propostos da página 30 até a página 38. Então, vocês têm aí 2 semanas para poder fazer essas atividades. Página 29 a 38, ok? Ok. Então, é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Bom início de provas na segunda-feira. E bom restinho de semana para vocês. Tchau, beijos. Tchau, com Deus, professora. gente.